Graça e paz, irmãos. Pessoal, eu venho trazer aqui uma reflexão, sabe? Você vê que os judeus daquela época, né, daquele período ali de Jesus e tudo mais, aquele período ali do ano 70, né? Antes do ano 70, aquele período todo ali. Você vê que o povo ali, eles eles agiam muito por formalismo, né? Materialismo, né? Então, eles queriam sempre se fundamentar a sua fé em algo que eles vissem, que eles enxergassem, em algo que fosse materializado para eles. Tanto é que aquela aliança foi feita em cima disso, né? Traça-se o princípio ali da aliança com Moisés, né? Uma aliança de méritos, né? Tanto é que Moisés, o que vai chamar a atenção de Moisés ali é justamente algo de âmbito físico, uma sarça ardente, né? E sobre essa aliança, todos que já estão na graça já entenderam muito bem disso, né? Que era uma aliança de méritos, né? Tinha que se buscar favores de Deus através de obras meritórias, né? Então isso aí já está aclarado. Então o povo era isso. Era através de formalismo, ou seja, tinha que ter um nome. Lembra lá quando Moisés falou que queria um nome de Deus para falar para o povo? Ou seja, em que nome que eu vou ter com o povo, né? E Deus vai falar: serei o que serei. Sou o que sou, né? Na sua raiz, serei o que serei. Enfim, é através disso que eu quero dar continuidade, né? Então eu quero trazer esse entendimento para os irmãos, né? Aí, ou seja, dentro de todo o texto bíblico, a gente vai entender que Israel era um povo que não tinha conhecimento dos caminhos de Deus. Eles não tinham, né? Então, ou seja, é um povo que sempre procuravam materializar aquilo que é espiritual. Então eles eram assim. Tinha que materializar aquilo que era espiritual, né? Formalizar aquilo, né? Só que não é bem assim. Para aquele período, naquela aliança, era desse jeito, né? Era desse jeito. Aí, ou seja, eles criaram um espantalho em cima desse texto, em cima disso que foi dito a Moisés. Eles criaram um espantalho. Porque quando Deus diz para Moisés, sou o que sou, Deus está falando, serei o que serei. Dentro desse contexto, Deus está falando para Moisés, serei para eles o que serei. E o que dentro desse contexto vai falar? Que Deus foi o libertador, o salvador, o que te livrou eles das garras de Faraó. Então, o libertador, o salvador, o seu Deus. Então, serei o que serei. Aí está o nome de Deus, né? Aí está o nome de Deus. Serei o que serei não é nome, mas para aquele povo, o que eu sou para aquele povo? O que eu sou para aquele povo? O Salvador, o Libertador. Então serei o que serei. É isso aí que está aqui, que é a razão de tudo. E não formalizar a Deus, não. Nós temos que formalizar Deus. Ou seja, porque era o povo tudo de misticismo, tudo materialismo, então vamos formalizar Deus. Deus tem que ter um nome. Deus tem que ter um nome. Então, para aquele povo, tudo era assim. Tudo era assim. Mas lembramos que Deus não se agradou daquele povo. Deus não se agradou. Embora fosse um povo levantado por Deus para fazer as suas maravilhas, a atitude e a ação daquele povo para com Deus, em querer formalizar Deus, materializar Deus,
era tudo de âmbito físico. Deus que tinha que se materializar para que eles crescem em Deus. Era assim aquele povo, né? Então, ou seja, eles criaram um espantalho em um nome que eles criaram. Ou seja, e por causa disso ficaram com medo desse nome. Ah, o nome do Senhor não pode ser tomado em vão, né? Como diz em Êxodo lá 27. Diz assim: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que toma o nome em vão. Então, ou seja, por causa disso, aí eles criaram esse espantalho. Ah, não, que o nome de Deus está ali no tetragrama, né? Criaram um tetragrama ali, isso aqui é o nome de Deus. E aí criaram esse espantalho por não entender aquilo que Deus disse: serei o que serei, ou seja, o que serei para aquele povo? O libertador, o salvador, o Deus deles. Serei o que serei. Ah, não é serei o que serei. Aí pegaram o tetragrama ali e falaram: não, isso aqui é o nome de Deus. E em cima disso criaram o espantalho e ficaram apavorados com isso. Ou seja, criaram um espantalho, e por causa desse espantalho criou-se um misticismo em cima disso, e não pode ser falado em vão. Falta de entendimento também, porque o tomar o nome de Deus em vão não está agregado em falar o nome dele, que o nome dele, ele nem deu o nome dele. Ele falou que serei o que serei. Não está agregado a isso. Mas ele, como criar esse espantalho, então esse nome de Deus, Ial, não pode ser pronunciado em vão. O nome de Deus não pode ser pronunciado em vão. Então ficaram embaixo desse medo aí, desse pânico. Quando na realidade eles não entenderam o conceito de tomar o nome de Deus em vão. Não entenderam. Porque não aponta para o nome pessoal de Deus, como os misticistas, os simbologistas, os judeus quiseram suscitar. Não aponta para isso. E sim fazer notório esse Deus na sua vida, no temor, no conhecimento. Era isso. Não tomar o nome de Deus em vão é menosprezar o conhecimento desse Deus e na sua vida agir de qualquer forma. Para eles naquele período era justamente isso, ou seja, ficar avesso à aliança que Deus tinha dado para eles. Então tomar o nome de Deus não era justamente isso, a falta de temor, a falta de conhecimento, né? Como em Isaías vai dizer assim, ó: o boi conhece o seu possuidor, e o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento. Mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Embora Deus tenha tomado aquele povo para si, né? Os criou dessa forma, tomado para si, era um povo que não tinha conhecimento. Tomar o nome de Deus em vão está diretamente ligado à nulidade no entendimento. A nulidade no entendimento. Veja o que Jesus disse, né? Veja o que Jesus disse a Filipe. Jesus disse assim, ó. Jesus disse assim. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Ou seja, não tem conhecimento. Mesmo vendo tudo aquilo, ele não tem o conhecimento. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como diz tu, mostra-nos o Pai. Ou seja, vislumbrar ou buscar materializar a fé naquilo que se vê é não enxergar o espiritual. A falta de conhecimento. O povo perece por falta de conhecimento. Conhecimento de quem? Do Eterno. E Deus é Espírito. Entendeu? Deus é Espírito. Então eles procuravam sempre materializar sua fé. E materializando sua fé, esquece de entender aquele que é espiritual. Enfim, Jesus fazia todas aquelas maravilhas, aqueles milagres, e eles nulo no entendimento. Não entendiam. Mesmo sendo notória a ação de Deus no meio do povo. Eles não entendiam.
E a prova dessa falta de entendimento, a prova dessa falta de entendimento é quando eles, ao não entender aquilo que Jesus fazia, atribuiu o misticismo a Jesus. Ou seja, por eles não compreender aquilo que Jesus fazia, criou-se o misticismo, o misticismo pagão, e atribuiu um ser espiritual a Jesus, dizendo: esse expele demônio, senão pelo maioral dos demônios, Beelzebul. Olha o misticismo que ele estava criando em cima de Jesus. Eles não entendem as coisas, aí cria-se um misticismo. Por não entender, cria-se um misticismo. E por não entender que Deus não deu o nome pessoal dele para ninguém, eles não entendem isso, eles querem ser exclusivos, que nós sabemos o nome do Eterno. Aí criou-se um tetragrama em cima. Vamos formalizar Deus. Era um povo que tinha sua fé baseada em obras, em tudo físico. Então vamos formalizar Deus. Aí criou-se o tetragrama. E o pior é que se tornou uma verdade tão absoluta no meio dos incautos, que não, é de fato, é Yahweh. É mesmo? É isso mesmo? Um povo que não conhecia Deus, a própria palavra testifica isso, um povo que não conhecia Deus, um povo que não tinha entendimento, que não tinha conhecimento de Deus. Era isso? Era esse povo aí que iria descobrir o nome de Deus? Esse povo honra-me com os lábios, mas seu coração está distante de mim. Ou seja, o conhecimento está distante de Deus. Aí Hebreus vai dizer assim: assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração, entendimento, como foi na provação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Ou seja, mesmo vendo, não entendiam, não adiantava. Era um povo materialista. Aí é o povo que estava querendo formalizar Deus. Não, o nome de Deus é esse. Aí Isaías vai dizer o seguinte: traz o povo que ainda que tem olhos, é cego, e surdo, ainda que tem ouvidos. Mais do que isso? E ainda diz assim, o nome, né, lá em Romanos, né? Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios, por vossa causa. Tá vendo aí? O tomar o nome de Deus em vão? O nome de Deus é profanado entre os gentios, por vossa causa. O tomar o nome de Deus em vão é justamente dentro daquele período daquela aliança, eles ficam avesso à aliança que foi para eles. E aí querer agir como gentios, que não tinham lei, como Paulo vai dizer. Então era tomar o nome de Deus em vão, na sua vida. Ou seja, um povo que mesmo vendo as maravilhas de Deus, não o glorifica como Deus. Não glorificavam como Deus. Aí não adianta vir falar que era aquele povo que saiu do Egito. Não, de maneira nenhuma. Era só aquele povo que saiu lá do Egito que agiu dessa forma, de maneira nenhuma. Pois o povo continuou nulo no entendimento, mesmo na geração de Jesus. Eles continuam nulo no entendimento.
Aí fica aí os incautos achando que não, é o nome de Deus mesmo, porque foi Israel que descobriu esse nome. Formalizando Deus. Materializando Deus. Continua materializando Deus. Aí Jeremias vai falar assim, ó, vós fizeste pior que vossos pais, pior que vossos pais. Pois eis que cada um de vós anda segundo a dureza do seu coração maligno, para não me dar ouvidos a mim. E Jesus vai dizer, Jesus já vai dizer, uma geração má e adúltera, ó geração incrédula. Continuava o povo sem entendimento. Continuava, mesmo no período de Jesus. Não era exclusivo aquele povo que tinha saído lá do deserto, das garras de Faraó. Não era exclusivo deles, não. Era toda aquela geração. Era toda aquela geração. E ali se descobriu, o nome do Eterno. Então não tem que ser pronunciado o nome do Eterno, né, em vão. Na realidade, eles estão invalidando o nome do Eterno faz tempo. Porque estão descumprindo uma aliança que foi feita com eles. Isso é tomar o nome de Deus em vão. Tanto é que eles fizeram o pior, que mataram até os profetas. Aquele povo lá que saiu do Egito matou os profetas. Mas os da atualidade de Jesus mataram até Jesus. Então, isso é tomar o nome de Deus em vão. Não entender, não ter entendimento das coisas. Era um povo que cria em Deus por meio físico, materialismo da fé. Pois era isso que a lei exigia, obras. Assim como a lei mandava. A lei de méritos. Então eles estavam tão envolvidos nesse materialismo, naquilo que a lei exigia deles, né, que o próprio João vai dizer que a fé sem obra é morta. Ou seja, então eles tinham que ter mérito, eles tinham que ter obras. E no meio de tudo isso, temos que formalizar Deus, temos que dar um nome para Deus. Temos que materializar Deus. Sendo esse povo materialista, que tudo tinha que ser por mérito, né? Aí está essa aliança feita com Moisés. O próprio Moisés pede o nome, né? Pede o nome de Deus. Que em sua raiz quer dizer serei o que serei, ou seja, serei para aquele povo o quê? Dentro do contexto vai dizer, né? Dentro do contexto vai dizer, serei seu libertador, o salvador, seu Deus. Serei o que serei para eles. Não, mas lógico, vamos formalizar Deus, né? Vamos trazer um simbolismo aí a Deus, né? E os incautos caem nisso. Não, é verdade absoluta. Um povo que não tinha conhecimento, um povo que nunca agradou a Deus. Deus nunca se agradou desse formalismo aí, simbolismo, né? Materialismo. Deus nunca se agradou disso. Não, mas o nome de Deus seria conhecido de todas as nações, porque Israel descobriu ali Yahweh. Então era tão descoberto, era tão falado esse nome aí, que eles criaram esse espantalho. E como é que os outros povos iam saber? Então, ou seja, Deus aí estaria mentindo. Porque era um povo rejeitado por Deus, um povo que fazia prova de Deus, um povo que não conhecia os caminhos de Deus, um povo que receberia o nome pessoal de Deus. Seria esse povo que receberia o nome pessoal de Deus? Um povo que não tinha conhecimento? Não conhecer os meus caminhos, como Deus vai dizer? Não conhecer os meus caminhos? Ou seja, formalismo, materialismo, nomear Deus, né? Tudo isso figura das coisas espirituais. Estava para um povo que não tinha conhecimento dos caminhos de Deus, não tinha. A eles foi dado essa lei de méritos. Uma lei que suscitava a ira de Deus.
Tudo aquilo ali era figura das coisas. Era figura, era sombra das coisas. Não era a imagem real das coisas. E aí fica o povo se atrasando em querer formalizar Deus, como eles faziam, materializar Deus. Mas não era isso. Porque quando Deus diz lá em Malaquias, em Malaquias 1:11, vai dizer assim, mas desde o nascente do sol, presta atenção, desde o nascente do sol, aqui é que vocês têm que prestar atenção, desde o nascente do sol ao poente, é grande entre as nações o meu nome. Era o nomeal. Era o nomeal desde o poente do sol, porque isso aí era restrito lá em Israel, porque já tinha criado esse espantalho, e sobre esse espantalho aí já ficaram com medo. Já foge daquilo que João falou, que o verdadeiro amor lança fora todo medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo, já foge disso. Então eles, por criar esse espantalho, ficaram com medo desse nome, pronunciar esse nome, que eles criaram, esse espantalho. Era esse nome que era conhecido entre as nações, porque Deus está falando em Malaquias 1:11. Mas desde o poente do sol, desde o nascente ao poente do sol, é grande entre as nações o meu nome. Em todo lugar é queimado incenso, trazido oferta, porque o meu nome é grande entre as nações. E aí? Era o nome espantalho que foi criado lá por Israel, daquele período, que até hoje se perdura aí na mente dos incautos? Era esse? Isso corrobora com que quando Paulo estava lá em Atenas, e lá em Atenas já era adorado o nome de Deus, qual que era o nome que estava lá? Atos 17:23. Paulo vai dizer assim, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei um altar no qual está escrito, ao Deus desconhecido. Olha o Deus clamado lá. Olha o nome de Deus conhecido, desde o nascente do sol ao poente. Olha o nome de Deus conhecido, ao Deus desconhecido. Era Ial? Criado pelos misticistas? Era Ial? Dos materialistas? Era o Deus desconhecido. Então Deus é verdadeiro. O nome dele era clamado desde o nascente ao poente, em todas as nações. O nome dele já era clamado. Então é isso que Deus está falando. Serei o que serei. O que eu serei para aquela nação? O Eterno. Para aquela outra nação, o Criador de todas as coisas. Serei o que serei. Então Israel não entendeu isso e quer formalizar o nome de Deus. Materializar o nome de Deus. E Paulo vai dizer a Timóteo, vai falar assim, não se ocupe com fábulas e genealogias sem fins, que antes promove discussão do que o serviço a Deus. É o que gera aí. Você vê aí, muitas pessoas, não, o nome de Deus é Ial, o nome de Deus é não sei o que, o nome de Deus como é que fala lá? É Jeová, o nome de Deus é olha, cara, é tanta fábula, é tanto misticismo, é tanta bobagem, gente. Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede do coração puro e da consciência boa e a fé sem hipocrisia. Desviando-se algumas pessoas dessas coisas, perderam-se em loquacidade frívola, ou seja, não tem valor algum. Essa discussão aí de que é Ial, não é, não sei o que. Bobagem. Que o nome de Deus é clamado em todas as nações. Serei o que serei. O que serei para aquele povo? O Eterno, o Criador, o Soberano. Serei o que serei. É justamente isso que ele disse a Moisés. E não criar um misticismo em cima. Formalismo, formalizar Deus. Pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, tá vendo? Todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. E não é à toa que até hoje estão aguardando o Messias. É falta de entendimento ou não é? Não é nem culpa dos que estão atual aí.
Na realidade, criou-se um sofisma doutrinal e religioso e se perdem em sua loucuecidade frívola. Tá bom, gente? Graça e paz, é isso que eu tenho a falar para vocês.